Em um dia muito importante, dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino já votaram a favor da condenação, a favor do pedido da PGR pela condenação de Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Quem chega agora ao vivo, diretamente de Brasília, a Janaína Camelo, que acompanhou todos os detalhes desse julgamento, vai trazer todas as informações, como é que foi o dia por aí, como que começou essa votação, tudo que aconteceu nessa terça-feira de julgamento. Janaína Camelo, boa noite, bem-vinda. Muito boa noite a você, Kobayashi, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, hoje tivemos 2 votos, né? O voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, pela condenação dos 8 réus, pelos 5 crimes. Também o voto do ministro Flávio Dino, também pela condenação. Ele fez algumas ressalvas ali com relação à dosimetria de pena, mas também ali somando mais um voto. Então, tem ali um placar de 2-0 nesse julgamento para condenar os 8 réus por 5 crimes, como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação e organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Foram mais de 5 horas o voto do ministro Alexandre de Moraes, viu, Kobayashi? Inclusive, ele até ultrapassou ali o tempo limite da primeira sessão, da qual ele votou, depois teve um intervalo e aí veio uma segunda sessão com o voto do ministro Flávio Dino. Então, ele começou ali afastando todas as preliminares, que são aquelas contestações feitas pela defesa, né? A validade da delação de Mauro Cid, nulidade do processo. Inclusive, nesse momento, ele até rebateu a defesa de Augusto Heleno, porque, eu não sei se você lembra, Kobayashi, na sustentação oral, a defesa de Augusto Heleno disse que o ministro Alexandre de Moraes perguntou demais ali, fez muito questionamento na fase do interrogatório, mais até do que a própria acusação, e o ministro hoje rebateu essa acusação, dizendo que um juiz não é uma samambaia jurídica durante o processo. Ele rebateu também as contestações das defesas, da questão do volume do material que foi disponibilizado, e as defesas disseram que não tiveram tempo hábil para analisar todo esse material, mas o ministro esclareceu ali que, na verdade, isso foi um pedido da defesa para que tivesse acesso integral às provas, que o que foi colhido e que realmente foi usado na acusação já estava disponível há bastante tempo, mas a defesa pediu também o acesso a todas as outras provas, e isso foi feito, isso foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então ele afastou também essa preliminar. E aí no voto, ele estruturou o voto dele numa análise do contexto geral, desde o início das investigações, que datam a partir de julho de 2021. E isso a partir ali de notícias na internet falsas, de também espionagem legal, de desafetos do então presidente usando a ABIN, tudo isso para tentar descredibilizar o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, e aí o ministro cita vários fatos ali, atos executórios que ele diz até eclodir no dia 8 de janeiro. E aí ele diz o seguinte, que tudo foi liderado por Jair Bolsonaro, isso uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, que os crimes principais são 2 crimes, porque, Kobayashi, havia aí no meio jurídico toda uma questão se os ministros iriam defender que a tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, 2 crimes graves, um crime dependeria do outro para acontecer, um crime poderia substituir o outro, enfim, no meio jurídico tem toda essa questão, né, se os ministros poderiam acabar pedindo a condenação por apenas um crime, mas o ministro disse que esses 2 crimes têm sim características diferentes. Ele disse que atentar contra o Estado Democrático de Direito é impedir o livre exercício do poder judiciário, e tentar um golpe é impedir ou derrubar um governo legitimamente eleito. Então ele faz várias citações, como por exemplo a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro de 2021, onde ele fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Moraes, então, no voto, disse que o presidente estava instigando milhares de pessoas contra o STF, inclusive disse que recentemente, se referindo ao domingo agora passado, no dia 7 de setembro agora, ele disse que frases semelhantes foram ditas e agora como interferência, pedindo uma interferência internacional. O ministro citou, por exemplo, também a reunião ministerial de julho de 2022, onde
ali já havia pesquisas apontando uma possível vitória de Lula, e aí Jair Bolsonaro reuniu seus ministros, né, para tentar elaborar ali uma estratégia para tentar impedir a vitória de Lula. E aí o ministro Alexandre de Moraes disse, por exemplo, estava presente Walter Braga Neto, que não era ministro, era candidato à vice-presidência da República. Estavam presentes os comandantes das Forças Armadas, os 3 comandantes, o que também não é usual numa reunião ministerial. E aí ele disse que essa reunião ministerial não foi uma reunião ministerial, foi na forma, mas não no conteúdo, que foi uma reunião golpista. A gente vai ouvir um trechinho do voto do ministro Alexandre de Moraes, onde ele fala que não é possível que se queira voltar uma ditadura que o Brasil sofreu ali, ele diz, 20 anos de ditadura, que não é possível que esse cenário volte novamente ao país. Vamos ouvir agora. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. O ministro cita também, por exemplo, a tentativa de ataque à bomba no aeroporto, próximo ao aeroporto, isso também no finalzinho de 2022, nas vésperas ali da diplomação também de Lula e de Alckmin. Ele também citou ali no voto dele uma fala de Walter Braga Neto, também logo depois das eleições de 2022, uma fala que ele faz em frente ao Alvorada, a alguns apoiadores do ex-presidente que inclusive estavam acampados, onde esses apoiadores dizem, poxa, nós estamos ali sob sol, sob chuva, e o que vai ser feito então, né? E aí Walter Braga Neto responde ali, mas tem que dar um tempo, não posso conversar, vocês não percam a fé, e só o que posso falar para vocês, agora. O ministro Alexandre de Moraes disse que essa frase foi uma clara confissão para tentar o golpe. Ele cita também o plano Punhal Verde e Amarelo, que foi aquele plano ali elaborado para prender e até assassinar autoridades, o ministro Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, que o general Mário Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral ali da Presidência da República, confessou que foi ele mesmo que elaborou esse plano. O ministro cita ali a investigação que se descobriu que ele imprimiu esse plano no Palácio do Planalto, logo depois foi para o Palácio do Alvorada e lá ficou com Jair Bolsonaro pouco mais de 1 hora, e aí o ministro inclusive faz, logo depois dessa citação, ele disse que não é possível que ele tenha feito um barquinho de papel com esse plano e que isso acabar brincar com a inteligência do outro. E aí ele finaliza o voto dele citando a reunião de Bolsonaro com os 3 comandantes das Forças Armadas também no finalzinho de 2022. Foram 2 reuniões, né, no dia 7 de dezembro, no dia 14 de dezembro. E essa reunião específica do dia 14 de dezembro, os então comandantes ali do Exército e da Aeronáutica disseram que Jair Bolsonaro apresentou a eles um documento prevendo medidas de exceção para evitar a posse do presidente Lula. Jair Bolsonaro, só lembrando, ele nega isso no interrogatório, dizendo que não se tratava apenas de um documento com considerandos e tudo isso dentro da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes disse que um golpe de Estado só não aconteceu graças aos 2 comandantes das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica, porque eles se recusaram. E aí o ministro disse também ali, Kobayashi, fez uma referência àqueles que criticam o fato de ser crime a tentativa de golpe, e aí ele esclarece que se a tentativa é um crime, porque se tivesse havido um golpe, quem estaria agora no banco dos réus não seriam esses 8 réus e Jair Bolsonaro, né? Mas sim os ministros do STF. A gente vai ouvir um trechinho do momento em que o ministro Alexandre de Moraes lê o final ali do voto dele, pedindo a condenação desses 8 réus. Vamos ouvir. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática
das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Zé Kobayashi, então, o voto do ministro Alexandre de Moraes, lembrando que logo depois dele votou o ministro Flávio Dino também acompanhando ali o relator. Com você, Kobayashi. Perfeito, muito obrigado, Janaína Camelo, com todas as informações desse dia de julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a Janaína Camelo volta com outras informações. Deixa eu já dar as boas-vindas aos nossos comentaristas da nossa edição de hoje. A Dora Kramer já está por aqui, também Túlio Nassa chegando para analisar as notícias do dia e, em especial, claro, esse julgamento, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Depois a gente vai falar um pouco também do voto do ministro Flávio Dino. Deixa eu já começar com você, Dora. Como é que você recebeu a maneira, as penas que aplica o ministro Alexandre de Moraes, tudo que ele fala a respeito de tudo que está sendo processado? Vamos ouvir a análise de Dora Kramer. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Koba, boa noite, Túlio, boa noite a todos. Pois é, eu acho que depois do exposto ali pelo ministro Alexandre de Moraes, tá difícil falar num julgamento fruto de um tribunal tirânico, de vingança, porque ele expôs, o voto dele foi longo, agora por isso mesmo foi didático, contundente e fundamentado. Ele foi descrevendo todos os fatos do que ele chama de uma trama golpista que, segundo ele, começou em 2021 e culminou com 8 de janeiro de 2023. Por quê? Porque, segundo ele, houve uma tentativa de golpe, ele fala em atos exploratórios, exatamente o que caracterizaria a tentativa, e tentativa é o crime que se enquadra naqueles crimes em que estão sendo acusados os réus, e essa trama aconteceu por quê? Porque aqueles que engendraram alegavam que aquela eleição de 2022 aquelas eleições teriam sido fraudadas. Eu achei que ele foi muito claro, depois a gente fala, porque o voto do ministro Flávio Dino foi um caso à parte. Então vou me ater, já que você falou que a gente fala depois do Flávio Dino, vou me ater ao Alexandre de Moraes. E com 2 destaques, né, achei nesse voto dele. Todo o tempo, ele pontuou, ele voltava sempre em 2 pontos. Na questão dos atos exploratórios, do meu entendimento, para caracterizar bem a tentativa de golpe, que era a tese que ele estava defendendo para condenação, e dizendo, sempre pontuando, que o líder do que o Alexandre de Moraes chamou de organização criminosa foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir um trecho do voto também do ministro Flávio Dino, que votou hoje acompanhando a condenação, a decisão pela condenação, mas com algumas diferenças. Deixa eu receber o Túlio Nassa, que também é advogado, professor de Direito. Túlio, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu afastar todas as teses de defesa? Qual a sua análise sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite, Nelson Kobayashi. Boa noite, a Dora Kramer. Boa noite também à audiência da Jovem Pan. Olha, Nelson, sua pergunta requer aí um tratado de direito, né? Porque é evidente que as questões jurídicas não são dissipadas por conta desse julgamento. Aliás, esse julgamento é o curioso caso de um julgamento em que abalou a República, em que nós já sabíamos o resultado, mas que ele não vai terminar nele próprio. Porque após ele ainda teremos a discussão do PL da anistia e certamente ele será explorado no processo eleitoral para 2026. Mas nos atendo às questões aí levantadas pelo ministro Alexandre de Moraes,
Eu posso separar em 3 blocos, né, a discussão. Primeiro, sobre as preliminares. O ministro tentou afastar todas as preliminares e eu acho que o ponto mais sensível é a delação premiada, né, de Mauro Cid. Ela ainda tem um problema que está sendo objeto de um inquérito à parte, que é aquele vazamento em que ele confessa que não houve voluntariedade. Então, isso pode ainda zaguar algum certo questionamento, dentre outras questões, e uma delas que o Fux pode divergir, que é a competência da turma. No mérito, né, um ministro de muita qualidade, juridicamente um ministro muito bem colocado, ele evidentemente tentou demonstrar que todos os atos praticados eram atos de execução, não eram atos de mera cogitação, de atos preparatórios. Mas isso nós podemos discutir aqui ao longo do tempo, até porque no caso da tentativa de assassinato, punhal verde e amarelo, ninguém está respondendo por tentativa de assassinato, exatamente porque ficou no campo da cogitação. Então é uma discussão ainda em aberto no mundo jurídico, Koba. E em relação aos recursos, ora, os recursos. Dizem a boca pequena nos corredores da academia jurídica que há um Fux no fim do túnel. Pode existir aí uma divergência e aí uma celeuma de recursos estará sendo instalada nesse julgamento. Koba. E alguns desses recursos dependem, inclusive, de divergências, né? O ministro Luiz Fux já acenou que pode abrir uma divergência em relação às preliminares, como disse ali o Túlio, alguma questão de nulidade, alguma questão de competência, enfim.